Olá, galerinha de Silva Jardim, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de geografia, estamos iniciando mais um momento com a gente aqui, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento onde a gente é necessário a gente estar um pouquinho mais afastado, mas isso não é desculpa para a gente dar mole para os nossos estudos, certo, pessoal? Então, vem com a gente, se esforcem, vamos lá dar esse gás que está acabando, vamos dar o gás nos estudos, chamem seus amigos, vamos juntos passar por essa fase, tá bom? Então, sexto ano, vamos começar falando, né, sobre climatologia, né? Basicamente, vamos falar um pouquinho mais sobre o processo de climatologia. E, afinal, o que é climatologia? O que é isso? Né, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre climatologia, vocês ouvem na televisão um pouquinho falando que climatologia é a ciência que estuda o clima, né? Não o clima que a gente tem lá com a gatinha, com o gatinho, não, não. Clima é o nosso tempo, é a condição da nossa atmosfera, certo? Se está calor, se está frio, né? Como essa atmosfera se comporta ao longo do tempo, né? E aí a gente vai fazer uma diferenciação entre clima e tempo. Tempo, ele vai se referir às condições momentâneas da atmosfera, enquanto o clima corresponde aos padrões estabelecidos pelo estudo atmosférico do tempo ao longo dos anos. Rômulo, o que é isso, professor Rômulo? O que isso quer dizer? Pessoal, pensa só. Quantas vezes a gente acordou, aquele céu claro, né? Aquele solão, esse é aquele tempo, é aquela condição momentânea. Agora está sol e chegou de repente no final do dia, vai chegando de tarde, o tempo fecha e cai aquele temporal, ou seja, o tempo mudou. Então, o tempo ele vai se referir, quando a gente estiver falando de tempo, ele vai estar se referindo justamente àquela condição, àquele momento da atmosfera, certo? Tá sol, tá frio, tá calor, tá chovendo, tá nevando, o que está acontecendo, certo? Esse é o tempo. O clima é quando a gente começa a estabelecer o padrão ao longo do tempo. Então, por exemplo, vamos dizer que no mês de janeiro faz sol e muito calor. Então, no mês de janeiro de 2001 fez sol e muito calor. De janeiro de 2022, sol e muito calor. Em janeiro de 2023, sol e muito calor. Então, foi estabelecido um determinado padrão. Qual o padrão? Que em janeiro de no mês de janeiro faz sol e calor. Ou seja, esse é o clima para o mês de janeiro, certo? Por mais que tenha variações no tempo, mas o clima predominante é esse. Então, fica bem essa diferença aí com vocês. Tempo é aquela condição momentânea. Está chovendo agora, está sol agora, depois o tempo vai mudar. O clima não. O clima é aquele padrão que foi estabelecido utilizando a observação ao longo de muitos anos. Ok? Então, entre os fatores naturais que mais vão importar para a caracterização do tipo de clima, e a gente vai ver mais alguns ali para frente, os principais, está relacionado à insolação, ou seja, como os raios solares vão chegar na superfície da Terra, certo? Os raios solares eles não chegam da mesma forma. Se você pegar uma lanterna e colocar numa bola, você vai ver que a parte central da bola, né, ela está mais iluminada do que nas pontas, né? Justamente porque os raios, a luz está chegando de forma diferente pela forma que ela tem. E é justamente isso, né? Essa insolação, a forma como os raios solares estão chegando na superfície da Terra. Então, como esses raios solares eles chegam de forma diferente em cada ponto, a gente dividiu o globo terrestre
em 5 zonas térmicas ou 5 zonas climáticas que a gente tem para vocês aqui. Vamos lá observar aqui direitinho, pessoal. Então, nós temos aqui no meio, nós temos a zona tropical, certo? A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, certo? E aí a gente percebe o seguinte: quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, maior vai tendo essa variação. Então a gente vai se afastando, então nós vamos ter a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, certo? E se afastando mais ainda aqui da linha do Equador, nós vamos ter as zonas polares do norte e a zona polar do sul. Então, percebam que a gente está falando justamente pela diferença da incidência dos raios solares. Os raios solares, eles chegam... aqui vocês conseguem visualizar bem. Eles vão chegar numa determinada forma, né? Aqui nas áreas próximas à linha do Equador, e à medida que a gente vai se afastando da linha do Equador, vamos dizer que a linha do Equador está aqui, está bem aqui, certo? E à medida que a gente vai se afastando da linha do Equador, a gente vai tendo uma diferença, uma inclinação maior desses raios solares, fazendo com que, quanto mais longe da linha do Equador, menor vai sendo a temperatura, mais frio vai ficando. Por isso aqui nós temos o coqueirinho, né, representando a praia, porque é muito calor, e aqui já nas áreas mais afastadas, representando as zonas polares, nós temos um iglu, né, justamente mostrando a questão do gelo e do frio. Ok? Então, a insolação vai interferir diretamente nesse fator. Quanto mais afastado, mais frio. Quanto mais longe da linha do Equador, mais frio. Na região do Equador, os raios solares eles chegam de forma mais direta, e quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, maior é a inclinação, maior sendo a inclinação, mais frio vai ficando. Tá ok? E aí a gente tem os principais fatores que vão estar interferindo no clima: latitude, altitude, relevo, vegetação, massas de ar, maritimidade ou continentalidade e corrente marítima. Como a gente não tem tanto tempo assim para estar falando, a gente vai estar falando principalmente desses 4. Na verdade, nós já falamos um pouco de latitude, eu só vou colocar agora com o nome de latitude, certo? E vamos falar desses que estão aqui todos sublinhadinhos. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando da latitude, nós vamos estar falando da altitude, nós estaremos falando do relevo e da vegetação. Mas saibam que também o que vai estar interferindo no clima, além desses que a gente está falando, a gente tem as massas de ar, a gente tem a maritimidade ou continentalidade, que representa a presença, né, a interferência de grandes volumes de água ou não dentro da superfície, e as correntes marítimas. Então, como eu falei para vocês, a gente vai focar na aula de hoje nos 4 primeiros. Latitude, que é o que a gente já falou, agora eu estou colocando para vocês com o nome direitinho, que é a questão da latitude como um fator que vai interferir no clima, é a distância que a gente tem da linha do Equador, né? Quanto mais longe da linha do Equador, mais frio vai ficando. Então, a zona do Equador, né, aquilo que está marcando como a zona tropical, é a área mais quente, certo? E quanto mais a gente está afastando, né, mais longe a gente está do Equador, mais frio vai ficando. Por isso que as zonas polares, tanto do norte quanto do sul, são as áreas mais frias do nosso planeta. Nesse mesmo sentido, nós temos a altitude, né?
Quanto maior a altitude, menor a temperatura, né? Nas áreas mais altas, vai ficando mais frio, certo? Então, isso é um fator importante também, que a gente observa que quanto mais alto a gente está, 100, 200, 1.000, 2.000 metros de altitude, vai estar mais frio do que ao nível do mar. Ok? Então, nós temos a latitude, quanto maior a distância da linha do Equador, mais frio vai ficando, e também nós temos também a altitude. Quanto mais alto, quanto maior a altitude, mais frio será. Nós temos o relevo também ele vai agir como um fator de interferência na formação do clima, certo? Justamente porque o relevo, as formas da superfície da Terra, eles vão servir como barreiras que vão dificultar ou facilitar as passagens das massas de ar, certo? E aqui nós temos o exemplo do que acontece aqui no Brasil, na região Nordeste. Observem que nós temos um relevo, né, que nós chamamos de Planalto da Borborema, e aqui as massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico, elas batem nessa formação desse relevo, nesse Planalto da Borborema, fazendo com que a maior parte da umidade fica retido nessa porção, certo? Essa porção que eu estou marcando aqui. Então, essa porção é uma porção mais úmida, certo? Ela é embarreirada pelo Planalto da Borborema, e aí, quando chega na parte depois, quando a massa de ar ela consegue ultrapassar o Planalto da Borborema, ela já perdeu a umidade. Isso está escrito aqui, ó, vento seco, certo? Então, essa região aqui é a região mais úmida e essa região é uma região mais seca, justamente porque você tem uma formação, né, um planalto, você tem um relevo aqui interferindo na passagem de uma massa de ar. E nós temos também a vegetação, porque ela vai interferir tanto na absorção dos raios solares, né, e na questão da umidade do terreno. E aí a gente consegue muito observar muito bem a relação entre vegetação e clima e vegetação como elementos que são extremamente interligados, como elementos que são extremamente intrínsecos um no outro, certo? E aí eu coloquei para vocês dois mapinhas para a gente estar observando essa relação, essa dualidade, essa confluência de elementos. O primeiro, nós temos aqui o mapa climático do Brasil. Observem bem os principais climas, né? Aqui por cima são as regiões mais próximas à linha do Equador, por isso que nós vamos ter o clima equatorial, o clima tropical nessa região, essa é a região mais quente do Brasil, e cá para baixo está a região já temperada, de clima temperado, certo? Então, nós temos um mapa climático do Brasil. Estão percebendo bem? Olha só como eu boto para vocês os domínios morfoclimáticos, né? Relação da vegetação, é o domínio da Amazônia, do Cerrado, o domínio dos mares morro, né? Aqui que está a Mata Atlântica, dessa região aqui, certo? Olha só, estão conseguindo perceber? Vamos botar um do lado do outro. Observem como existe uma correspondência entre um e outro, né? Aqui, vou chamar a atenção para dois aqui de vocês. Aqui em amarelo, o clima equatorial, nós temos o domínio da Amazônia. E aqui em vermelhinho, o clima denominado tropical atlântico, nós vamos ter também os mares de morro, né? Que aqui está também localizado a nossa boa e velha Mata Atlântica, que é a que a gente tem aí em Silva Jardim. Então, vejam como eles são coincidentes. E aí é justamente quando a gente observa a coincidência entre clima e vegetação como um sendo interdependente do outro, né? Então, a vegetação está... E aí eu vou colocar para vocês, né, de modo geral, a vegetação associada a cada tipo de clima para a gente já ir finalizando a nossa aula de hoje, né?
E aí, no clima tropical, aquela parte mais central, nós temos a floresta tropical, né? Nós temos a floresta amazônica, nós vamos ter a Mata Atlântica, são tipos de florestas tropicais, né? Observe a exuberância da floresta, né? Um tipo de vegetação. E aí, avançando, né, se afastando em relação à linha do Equador, nós temos no clima temperado, nós vamos ter aqui um belo exemplo de uma floresta temperada. Observa que já tem uma diferença maior na quantidade, na altura das plantas, certo? É mesmo nas cores. É nesse clima temperado que nós vamos ter aquela bela característica das estações do ano, né? Tudo derivado do clima temperado, né? Da interferência europeia que nós temos na nossa sociedade. A gente vai observar que é justamente no clima temperado onde a gente tem as estações do ano bem marcadas: primavera, verão, outono e inverno, certo? Justamente aí a gente consegue observar. É nesse tipo de vegetação que a gente consegue bem ver, observar essas grandes variações nas estações do ano. E, por fim, nas regiões polares, nós temos aqui a vegetação da tundra, que é uma vegetação rasteira, né, adaptada ao clima frio, ao clima polar. Então, pessoal, façam as atividades, compartilhem, fiquem conosco, nos ajudem nesse novo momento. Se vocês puderem, fiquem em casa, usem máscara, se cuidem. Tamo junto. Obrigado.